Quarto vídeo, galera, da mesma música, a mesma capoeira, como eu prometi nesse quarto vídeo aí da série dessa mesma cantiga, a gente vai falar sobre a República das Oligarquias e qual que é a importância dela dentro do contexto dessa música. Pra vocês verem como capoeira é política, samba é política também. Então, em primeiro lugar, vamos entender o que era a República Oligárquica, o que era isso, né? Quando o Brasil deixou de ser monarquia, ele virou república, né? Isso constitui um governo de uma maneira completamente diferente do que era na monarquia. Então a gente começa a eleger algumas pessoas, alguns representantes do povo que estão no poder. E isso acontecia. Só que a república oligárquica, ela era uma república feita para os ricos. Né? Por que isso? Porque não era todo mundo que votava, votavam só algumas pessoas. Né? Depois, de fato, isso acabou mudando, acontecendo de uma outra maneira, mas no primeiro momento eram só as pessoas ricas que votavam e eles faziam isso acontecer. Quando isso abriu, essa República das Oligárquicas, eles tinham controle sobre tudo o que acontecia. Então eles ficavam sempre se revezando no poder, porque eles tinham uma maneira de fazer isso acontecer. Qual que era a dinâmica disso? O voto, antigamente, não era secreto. Né? Eles chamavam isso de voto de cabresto. Por quê? Porque o voto era aberto. Então era um voto aberto. Então quando a pessoa queria ser eleita, ela ia, por exemplo, a fulano vai ser presidente. Ele ia até o governo do Maranhão e falava: ô fulano, tudo bom? A galera no Maranhão aí precisa votar em mim, porque se votar em mim, você vai continuar sendo governador, né? E eu vou te colocar no meio, porque quem colocava os governadores antigamente eram os presidentes, a grande alta cúpula que determinavam quem seriam os governantes locais. E ele falava: pô, então resolve isso daí pra mim e eu vou dar um jeito. E aí entrava o que é o coronelismo. O que é o coronelismo? O coronelismo é aquela galera, né? Você tem os coronéis, que são aquelas pessoas muito ricas que comandavam todas aquelas terras ali em volta no Maranhão, né? Isso acontecia no Brasil todo, eu tô dando só um exemplo, falando do Maranhão. Então, onde isso acontecia, ele chegava num coronel desse e falou: ô, coronel fulano, tudo bom? Aí falou: ô, seu governador, como é que vai o senhor? Vou bem, rapaz. Seguinte, o presidente pediu uma ajuda aí, tem um amigo nosso querendo se reeleger, e aí pode ficar bom pra todo mundo, né? Por quê? Porque um cara desse, coronel muito rico, ele não precisa de dinheiro, né? Ele precisa de leis que possibilitem ele a ganhar mais dinheiro. Então essa lei pode ser pagar menos imposto, pode ser ocupar terras que fazem parte de reservas, né? Enfim, diversas coisas, mas a gente está falando de muito dinheiro, de muito retorno, né? Com relação a isso tudo. Importação, exportação. Então uma coisa de uma mão lava a outra, dos favores. E aí esse cara falava pro coronel: dá um jeito. O coronel falava: rapaz, não se preocupe não, que aqui na minha cidade aqui, sou eu que cuido da minha cidade. Porque esse cara, ele tinha de fato o controle das cidadezinhas pequenas que ficavam em volta das fazendas dele, porque normalmente esses caras moravam nas fazendas, né? Então esse cara controlava sempre aquela cidade perto dele, muitas vezes uma ou duas cidades. E aí o que ele fazia? Ele botava a galera dele pra falar, os jagunços dele, os empregados dele, para falar com a galera pobre da região, a galera que plantava, que cuidava do gado, os funcionários das fazendas, toda aquela galera pobre que ficava em volta ali. Ele falava: ó, tem que votar em fulano de tal, tem que votar em fulano de tal, votar em fulano de tal. E no dia da eleição, ele botava a galera de confiança dele para ficar olhando. Então eles iam lá onde você votava e esse voto era falado, né? Você dizia em quem você queria votar, uma pessoa ficava ali com você, mas era explícito, todo mundo sabia em quem você votava. Isso era feito de propósito, que era uma maneira de intimidar a população, porque quem ia querer votar contra o candidato do coronel? Quem ia querer votar contra o coronel? Ninguém, porque como é que você ia viver no dia a dia depois? Aí você vota contra o coronel, contra o candidato do coronel, esse cara, esse jagunço dele, esse peão dele, esse homem de confiança dele, já sai dali direto pra atacar a sua família. E nem em casa você chegou ainda. Então esses homens são homens realmente muito perigosos, né? Que fizeram o Brasil à força.
Então é importante a gente entender também esse contexto. Então ninguém em sã consciência falaria, houveram casos de pessoas que foram contra sim e ficaram vivas? Claro que tiveram casos pouquíssimos, mas teve um caso maior de pessoas que foram contra e morreram, sofreram represálias, teve gente que morreu da família, várias coisas ruins aconteciam. Então as pessoas vão aprendendo com o passar do tempo e elas preferem não se meter mais em algumas brigas. Então isso acontecia em todo o Brasil. O cara chegava lá e votava sempre no candidato do coronel porque ele estava sendo vigiado. Então esse voto aberto era uma maneira de ter esse controle, por isso chamava voto de cabresto, né? Que o coronel falava, isso aqui é o meu curral eleitoral. Até os dias de hoje a galera ainda reproduz essa fala, né, sobre curral eleitoral. O que é o curral eleitoral? Quer dizer que aqui é o meu gado, sou eu que mando aqui nesse pedaço. Então isso aqui é o meu curral. Curral, né, onde o meu gado fica. Então é o meu curral eleitoral. E cada coronel tinha o seu curral eleitoral. E cada curral eleitoral desse tinha que garantir a vitória daquele candidato, daquele coronel. Claro que tinha outro candidato, outros coronéis que votavam em outros candidatos. E aí essa briga acontecia, mas sempre dentro dessa mesma dinâmica, essa mesma lógica acontecendo. Então isso era a república oligárquica, né? Onde você revezava só com pessoas do alto escalão, pessoas muito ricas, né? Pessoas abastadas de grana, pessoas que tinham educação, e eles faziam ainda esse tipo de intimidação com as pessoas. Essa é a república oligárquica, que durou 40 anos, começou em 1890 com Campos Salles e terminou em 1930 com Getúlio Vargas no poder. E aí o Getúlio Vargas vem e fecha, acaba com essa república. Então é sobre isso que a música diz quando fala eu conheço a força do gado, né? O gado que manda na lei. E a lei é que manda no gado. Então não necessariamente quando o gado fala, tá falando sobre Minas Gerais, né? Minas, o estado de Minas. Tá falando gado, porque esses coronéis, sobretudo, eles eram donos de gado. Na maior parte do Brasil, né? Esses coronéis, essas grandes fazendas, são de gado de corte, de leite. Então, em Minas, isso acontecia muito fortemente, essa coisa do leite, assim como em São Paulo a gente tinha muito gado também. Porém, a gente tem essa característica muito forte do café em São Paulo, né? No Rio de Janeiro, São Paulo. Mas a gente tinha gado também, isso tinha no Brasil todo. Então quando fala, sou eu, cantador de harmonia, conheço a força do gado. O gado, quem manda na lei. A lei, quem manda no gado. Tem a ver muito mais com a república oligárquica, com os currais eleitorais, do que a política do café com leite de São Paulo e Minas Gerais, necessariamente, porque isso já acontecia antes de 1890 com Campos Salles, acontecia já na monarquia. Quando o Brasil ainda era monarquia, esse tipo de coisa já acontecia. Claro, você não tinha o voto, acontecia numa outra dinâmica, acontecia de diversas maneiras diferentes. Essas repressões, elas só vão arrumando novas roupagens e novas maneiras de acontecer. Então eu tô colocando aqui dentro desse contexto a república oligárquica e a importância dela. Então o próximo vídeo a gente vai fazer nosso 5º vídeo falando sobre o Getúlio Vargas e quando ele vem, como ele vem acabar com isso e por que foi tão forte a importância dele chegar e acabar com esse regime das repúblicas oligárquicas. Na Bahia, nós temos doutor, roubaram as joias do governador. Sou eu, cantador de harmonia, e eu conheço a força do gado. O gado é quem manda na lei, a lei é quem manda o gado.